Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 52 do 8º ano. E o assunto é período regencial. Faremos uma introdução acerca desse assunto. Para o desenvolvimento deles, temos os seguintes objetivos: identificar o contexto do período regencial, descrever as principais medidas da regência trina provisória, distinguir os grupos políticos das regências, definir o que foi a Guarda Nacional, como e por quem era composta, explicar o ato adicional de 1834 e descrever as regências unas de Feijó e Araújo Lima, com destaque às principais medidas de cada uma. Antes de mais nada, separe seus materiais, livro de história, caderno de história, lápis, caneta e borracha, para anotações e também realização da atividade ao final dessa aula. Vamos lá! O período regencial foi relativamente curto se a gente pensar na história do Brasil. Por quê? Ele vai durar de 1831 a 1840. Porém, foi um dos períodos mais agitados da nossa história. Nesses 9 anos, ocorreram intensas disputas políticas entre o centro, que seria o governo central, com sede no Rio de Janeiro, e as províncias. E ainda revoltas armadas do norte ao sul do país, e esses episódios acabaram ameaçando, de certa forma, a unidade nacional e, ao mesmo tempo, foram decisivos na formação do Estado brasileiro. Então, vamos reconhecer melhor. Sobre a história política, em 1831 já estudamos que Dom Pedro I renuncia ao trono brasileiro. Como na nossa Constituição definia que o país era uma monarquia constitucional hereditária, ou seja, uma pessoa governa o país conforme uma Constituição e ainda ao morrer o seu filho, neto, bisneto, sempre assim, acompanhando a hereditariedade. Então, teria que ser o filho de Dom Pedro I a assumir o governo. Só que naquele momento, Pedro de Alcântara só tinha 5 anos, não tinha condições. Nesse caso, a Constituição de 1824 dizia que o governo deveria ser ocupado por 3 regentes, escolhidos por uma assembleia formada por deputados e também senadores. Como a Assembleia Geral estava em recesso, poucos deputados e senadores que se encontravam no Rio de Janeiro elegeram 3 regentes provisórios que governaram o país por pouco mais de 2 meses. Vamos lá. Os senadores Nicolau de Campos, que era moderado, vocês já vão entender o que é moderado e restaurador, eu vou explicar. Carneiro de Campos, restaurador, e um representante do Exército, o brigadeiro Lima e Silva. Quais foram as principais medidas? Reintegração do último ministério deposto por Dom Pedro I, suspensão temporária do poder moderador, que era aquele que ficava nas mãos do imperador e estava acima dos demais, proibição do tráfico de escravos. Porém, a entrada de negros africanos no país continuou acontecendo em larga escala. Quando a regência trina permanente assume o governo posteriormente, ocorre uma disputa pelo poder no parlamento, na imprensa e nas ruas entre 3 grupos políticos. Vamos conhecer. Nós tínhamos os restauradores, também chamados de caramurus. O que eles defendiam? Restaurar, voltar com Dom Pedro I ao poder, e eles eram contrários a reformas sociais. Quem tem como líder, eles têm como líder Vicente Ferreira de Paula. Os moderados, também chamados de chimangos, eles queriam a manutenção dos privilégios das elites provinciais e uma monarquia constitucional. Quais seriam os líderes? Padre Diogo Antônio Feijó e Bernardo Ferreira de Vasconcelos. Já os exaltados, tá erradinho, mas já está corrigindo lá nos slides, ou farroupilhas, eles defendiam o federalismo, ou seja, a garantia de autonomia política e econômica para as províncias.
E ainda parte desse grupo defendia a República no Brasil. Nós tínhamos como líderes Cipriano Barata e Borges da Fonseca. O governo, formado por moderados desde o início, usou soldados do exército para reprimir as manifestações populares. Porém, várias foram as vezes que esses soldados, sentindo as dificuldades do povo, juntaram-se ao povo contra o governo. Então, por isso vai surgir a Guarda Nacional. Por não confiar no exército e disposto a manter a ordem, o governo dos moderados, em 1831, cria a Guarda Nacional. Dela só podiam participar cidadãos proprietários com idade entre 21 e 60 anos, renda anual mínima de 200 mil réis nas 4 maiores cidades e de 100 mil réis no resto do país. O governo entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional, ou seja, a mais alta de todas elas. E cada fazendeiro coronel organizava um destacamento em sua região, com homens de sua confiança e com recursos próprios, adquirindo com isso enorme poder local. Não esqueçam desse item dos coronéis, porque eles vão dominar a política brasileira por muito tempo, até mais ou menos 1930. Vocês vão ver isso muito forte na questão da República Velha, ou Primeira República, desde a República, ali o período chamado também de República Café com Leite. Os moderados e exaltados concordavam com a importância de reformar a Constituição que havia sido imposta por Dom Pedro I, aquela de 1824. Após muitos debates lá no parlamento, chegou-se a um acordo que consistia em possibilitar certa autonomia para as províncias e garantir a unidade do império. Com esse objetivo, o governo regencial aprovou o Ato Adicional de 1834, que se tratou de um conjunto de leis que modificou a Constituição do Império de 1824. Quais seriam as principais disposições? Maior autonomia às províncias, permitindo a elas o direito de uma Assembleia Legislativa e orçamento próprio por meio dos impostos da região. Acabou com o Conselho de Estado, criado por Dom Pedro I e muito impopular na época, mudou de regência trina pela regência una e o regente deveria ser escolhido por meio de eleições, o que contentou os liberais. Transformou o Rio de Janeiro em município neutro, capital do Império. Por meio do ato adicional, as províncias ganharam o direito de elaborar algumas leis e de decidir por onde aplicar o dinheiro de parte dos impostos que eram arrecadados. Com a morte de Dom Pedro I em 1834, então foi 3 anos após a renúncia, o grupo dos restauradores se acabou, porque eram aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I, então não tinha por que continuar. Parte desses membros se retira da política e a outra parte vai para o grupo dos moderados. Nesse contexto, ocorreram no Brasil, pela primeira vez, eleições pela escolha de um chefe de governo. E o padre Feijó venceu por uma diferença bem pequena de votos. Ele inaugurou a regência una. Feijó era a favor do casamento de padres, o que gerou polêmica, embora ele fosse padre também. No governo de Feijó, teve 2 rebeliões regenciais. A cabanagem, no norte, e a farroupilha aqui no sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Precisou de recursos que deviam ser aprovados pela maioria dos deputados na Câmara. A Câmara eleita no ano seguinte era formada em sua maioria por deputados que eram de oposição a Feijó, isso dificultava o governo dele. Sem o apoio na Câmara dos Deputados e sem recursos suficientes para conter as rebeliões, Feijó acabou renunciando no ano de 1837. Então, Pedro de Araújo e Lima foi quem sucedeu Feijó e inaugurou o chamado Regresso, que era um movimento liderado
por representantes políticos da cafeicultura do Vale do Paraíba e um dos grandes comerciantes da cidade do Rio de Janeiro. Os regressistas, eles queriam garantir a unidade do império e a ordem escravista, colocando fim ao que eles chamavam de anarquia do período regencial. Com esse objetivo, no ano de 1840, a regência de Araújo Lima aprovou a lei interpretativa do ato adicional, que retirava aquela autonomia que foi dada às províncias e dava ao governo central um maior poder. Olha a incongruência. Na próxima aula, eu vou focar nessa questão das rebeliões regenciais, para vocês entenderem quais foram elas, foram 5 ao todo, e em que locais ocorreram e por que aconteceram. Agora vocês devem realizar atividade referente a esta aula com o intuito de revisar esse assunto, mas também fixar algumas informações que serão com certeza pré-requisitos para o entendimento de próximos assuntos. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!